Jair Bolsonaro recebe governadores e deputados reeleitos e pede desculpa por falar demais durante a pandemia. Lula recebe apoiadores, faz caminhada em São Paulo e garante que vence as eleições. Guerra dos números. Pesquisa IPEC aponta petista na liderança com 8 pontos de vantagem. Já na pesquisa Poder Data, a diferença entre Lula e Bolsonaro é de apenas 4 pontos. Você acompanha agora no RB Notícias. O presidente Jair Bolsonaro recebeu deputados federais e governadores reeleitos no Palácio da Alvorada. No encontro, o candidato à reeleição falou sobre a economia do país e pediu desculpas, pois nos últimos anos falou demais muitas vezes. O encontro aconteceu nesta quinta-feira e contou com a participação dos governadores de Goiás, Acre, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Amazonas, que declararam apoio ao candidato à reeleição. Durante o seu discurso para apoiadores, além de falar sobre a economia do país, o presidente enfatizou que não podemos deixar que o Brasil volte a ser governado por um candidato que só fez coisa errada. Não é um candidato que está reeleição, com outro desconhecido. Não é uma figura nova na política, é conhecida. Ficou 8 anos na política. E nós sabemos o que aconteceu. Não queremos mais isso para o nosso Brasil. Bolsonaro falou sobre a pandemia de Covid e disse que o governo fez a sua parte, mas pediu desculpas por ter falado demais muitas vezes. Falei demais muitas vezes, reconheço. Ofendi algumas pessoas de forma não intencional, me desculpo. Mas é o calor de uma luta da vida contra a morte, no caso da pandemia. Aos jornalistas, o deputado federal e líder do governo, Ricardo Barros, destacou que agora, no segundo turno, será uma luta diária para convencer os eleitores sobre o trabalho realizado pelo atual governo. Agradecer a nossa base, cada parlamentar que está engajado na campanha, porque agora é uma luta de cada dia para convencer os nossos eleitores na vantagem que tem o Brasil em manter esse governo que está acertando na economia, menor inflação nos Estados Unidos e Europa, maior crescimento econômico dos Estados Unidos e Europa, menor taxa de desemprego dos últimos anos. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a eleição para o Legislativo mostrou que a maioria quer um Congresso conservador. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o povo brasileiro pelo exercício da democracia, no último dia 2, as escolhas que o Brasil fez, deixou uma mensagem muito forte para todos os brasileiros, a tendência do encaminhamento que a população quer para os próximos 4 anos. Um Congresso de centro-direita, um Congresso reformador, um Congresso conservador, dando um norte para um caminho que já está asfaltado. O encontro de Jair Bolsonaro com apoiadores no Palácio da Alvorada, que acabamos de ver aí na reportagem, é assunto de hoje do comentarista Ney Gonçalves Dias. Segundo ele, Bolsonaro demonstrou que usará todas as ferramentas para conseguir se eleger. Vamos conferir. Há 5 dias das eleições, nesta quinta, o presidente Jair Bolsonaro continua a 1000 por hora. Hoje, ele se reuniu com deputados federais reeleitos e que foram eleitos sob a sua sombra, seu prestígio, e anunciou mais uma medida que tomará se eleito com relação àqueles que devem para a Caixa Econômica. É sempre a Caixa Econômica. O presidente Jair Bolsonaro disse que a Caixa Econômica, se ele for reeleito, vai renegociar 4 milhões de pessoas que estão devendo para a Caixa. 4 milhões. E que vai renegociar 400 mil dívidas de empresas. 4 milhões de pessoas e 400 mil de empresas. Esta ideia já foi lá atrás anunciada pelo candidato Ciro Gomes, que depois foi apropriada também pelo presidente
ex-presidente Lula, e agora está sendo apropriada pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro demonstrou hoje, mais uma vez, que ele vai usar, sim, todas as ferramentas que estiverem ao seu alcance para atingir o resultado eleitoral a que se propõe. Ele vai usar o que pode e o que não pode. Ele vai prometer o que pode e vai prometer o que não pode. Como é o caso, por exemplo, de que ele disse para o Lira, olha, vamos cobrar aí os impostos sobre dividendos, sobre os ricos, e vamos financiar o Auxílio Brasil. Isso não é assim, não. Isso tem que ter uma reforma partidária. A coisa não funciona muito bem assim. É isso aí. Já o ex-presidente Lula, ao lado de seus aliados, afirmou que vai ganhar as eleições. Ele também participou hoje de uma caminhada no ABC Paulista. Lula e Alckmin, que juntos formam a coligação Brasil da Esperança, receberam o apoio de governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Também estavam presentes importantes lideranças de todas as regiões do Brasil. Assim que começou a discursar, o ex-presidente agradeceu o apoio de todos os que estavam presentes na reunião. Feliz o candidato que tem a quantidade de companheiros que eu tenho nessa reunião aqui. Obrigado. Obrigado pelo que vocês já fizeram. E quando vocês fizerem mais, eu vou agradecer mais. O petista aproveitou a ocasião para agradecer também outros apoios, como o da senadora Simone Tebet e do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, e disse que ficou emocionado ao ver as fotos postadas por Fernando Henrique Cardoso nas redes sociais, ao declarar voto nele. Durante o evento, Lula defendeu que o seu eventual governo precisará investir em infraestrutura para gerar emprego e renda nos estados e prometeu abrir diálogo com todos os governadores e prefeitos de capitais, seja qual for o partido. Ele também afirmou que participará apenas de 1 ou 2 debates, pois quer ir para a rua conversar com o povo. Acho, Flávio Dino, que campanha a gente tem que olhar no olho das pessoas. E na manhã desta quinta-feira, Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin participaram de uma caminhada em São Bernardo do Campo, ao lado do ex-prefeito Fernando Haddad, candidato ao governo do estado. Eu estranhei muito, Geraldo, a segunda-feira. Na segunda-feira parecia que o Lula não tinha quase ganhado a eleição no primeiro turno e parecia que o PT não estava no segundo turno aqui em São Paulo. Muita gente dizendo, o que aconteceu, o que aconteceu? Aconteceu que nós vamos ganhar o segundo turno. Haddad aproveitou para criticar Dória e Bolsonaro. E nós tínhamos uma praga aqui, chamada Bolsodória. O Dória já foi embora. Falta o bolso, pô. Vamos tirar o bolso daqui. Ao discursar no local, Lula também fez referências ao atual governo. Nós estamos de volta. Estamos de volta para recuperar o Brasil para o povo brasileiro. Estamos juntos para dizer para vocês que vale a pena. A gente não quer arma, a gente quer livro. O senador eleito pelo Pará, Helder Barbalho, evocou Ulisses Guimarães para defender o apoio de parte do MDB a Lula. Ele também elogiou a decisão de Simone Tebet. O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que a defesa da democracia é o que une parte do seu partido, o MDB, à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Ele se reuniu com o petista e declarou o apoio. E aqui me deixa profundamente feliz, meu caro Flávio, ver várias lideranças do MDB que têm na figura de Ulisses Guimarães, na figura de Teotônio Vilela e de tantos que fizeram não apenas de uma palavra, mas de uma causa, a defesa da democracia, algo que nos une neste momento. Até o momento, o petista tem o apoio de 6 governadores. Em julho, caciques do MDB de 11 estados já haviam decidido apoiar Lula, ainda que o partido tivesse a senadora Simone Tebet como candidata à presidência. Tendo ficado em terceiro lugar na disputa presidencial no primeiro turno, Tebet anunciou na quarta-feira que vai apoiar Lula no segundo turno.
Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Helder elogiou a decisão de sua correligionária. Feliz de ver a Simone, que cumpriu um papel absolutamente importante no primeiro turno, elevando e qualificando o debate, representando de maneira absolutamente honrosa a história do MDB. A primeira pesquisa com as intenções de voto para o segundo turno foi realizada pelo IPEC, Instituto formado por ex-executivos do IBOP. O levantamento apontou 8 pontos de vantagem de Lula sobre Bolsonaro. O primeiro levantamento do IPEC, referente à preferência do eleitorado brasileiro entre os dois candidatos que disputam a presidência, divulgada na noite de ontem, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 51% das intenções de voto para o segundo turno das eleições. E o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 43%. Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Lula tem 55% das intenções de voto e Bolsonaro, 45%. Ao divulgar o resultado oficial das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral considera apenas os votos válidos. Neste caso, brancos, nulos somam 4% e os indecisos, 2%. Para a pesquisa, foram entrevistadas 2.000 pessoas entre os dias 3 e 5 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Já o levantamento do Poder Data, que mostrou apenas os votos válidos, apontou a diferença de 4 pontos entre Lula e Bolsonaro. A pesquisa Poder Data foi realizada de 3 a 5 de outubro de 2022 e revelou que Luiz Inácio Lula da Silva tem 52% das intenções de voto contra 48% de Jair Bolsonaro no segundo turno. Contrariando a pesquisa IPEC, uma diferença de 4 pontos percentuais. O placar é referente aos votos válidos, os atribuídos a algum dos candidatos, excluindo-se brancos e nulos. A diferença numérica é a menor já captada pelo Poder Data em um confronto direto entre os dois candidatos. Quando se considera a totalidade dos votos, Lula tem 48%, contra 44% de Bolsonaro. São 6% os que dizem pretender votar em branco ou nulo, e 2% não sabem. O levantamento foi feito com 3.500 pessoas em 301 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual para o intervalo de confiança de 95%. A seguir, TSE prepara homenagem para presidente do Senado por serviços prestados à democracia brasileira. E União Brasil libera afiliados e diretórios para escolherem Lula ou Bolsonaro no segundo turno. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.